Muito bem, graças a Deus. Queridos, nós estamos na lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. O avivamento pentecostal no Brasil. Então vamos observar, primeiro ponto, o movimento de Atos se repete no Brasil, o nascimento de um novo movimento, expansão do avivamento pentecostal. Aqui nós temos os 3 pontos da nossa lição, que também eles são subdivididos nos pontos ou subpontos. Como sempre, aqui ao lado, nós temos o nosso texto bíblico de Atos dos Apóstolos, aqui centralizado, ok? Temos o propósito do texto, que eu fiz esse adendo, e aqui nós temos os apontamentos do livro de apoio da nossa lição, que segue os 3 pontos que são expostos na nossa lição, ok? E aqui eu coloquei 2 palavras, uma palavra e uma frase grega que achei interessante nós analisarmos. Vamos começar com a verdade prática, texto áureo e verdade prática. Texto áureo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos, capítulo 19, versículos 5 e versículo 6. A verdade prática. Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Muito bem, então nós estamos aqui nessa verdade prática que o pastor Wagner acabou de ler, que Deus enviou um grande avivamento para o Brasil através de 2 missionários que estaremos falando, Daniel Berg e Gunnar Wingre, não é isso? Gunnar Wingre, que vieram para cá diretamente dos Estados Unidos, mas eram suecos e foram enviados para o Brasil pelo poder do Espírito Santo, através de profecias, mas em especial pelo desejo missionário que eles sentiram de fazer a obra do Senhor Jesus. Então, nós vamos começar agora com a leitura do nosso texto bíblico. Vamos lá. Atos 19, 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Muito bem. Queridos, nós estaremos falando sobre isso, o avivamento pentecostal no Brasil. E o pastor vai fazer um apanhado histórico, mas antes que ele faça o apanhado histórico, ele usa a passagem bíblica de Atos 19, 1 a 7. E o nosso objetivo aqui não é apenas falar o que a lição está falando. Falar o que a lição está falando. O nosso objetivo aqui é dar ênfase ao que o texto bíblico está dizendo. Então nós analisamos a lição, mas também nós analisamos, em especial, a passagem bíblica. Então nós vamos nos centralizar na passagem bíblica e, de relance, nós estaremos falando sobre o movimento pentecostal, como de fato chegou aqui no Brasil. Nós temos na nossa CPAD muitos livros que versam sobre a história pentecostal no Brasil, ok? Escrita por bons historiadores e teólogos, que vocês podem analisar essa história. Primeiramente, eu quero dizer a todos que esse é um texto dentro do livro de Atos dos Apóstolos, um dos mais problemáticos.
Por que problemático, pastor Azel? Nós podemos ler e entender porque, a princípio, vocês podem observar que nós colocamos aqui uma concepção geral sobre o texto. Crisóstomo, do século IV, ele dizia que esses discípulos eram discípulos de João. Essa era a ideia dele. Adam Clarke, ele vai dizer que seriam judeus asiáticos. Então, fica o duelo, o debate. Aí nós vamos ter uma outra problemática, que alguns dizem que esses homens, eles não eram, esses discípulos, eles não eram cristãos ainda. Então você tem aí já três concepções: eram discípulos de João, não eram cristãos, e outros dizem que eles eram discípulos de Jesus Cristo. Isso porque essa expressão que nós temos aqui, matetas, que é discípulo, ela particularmente não estava sendo aplicada a pessoas que não fossem realmente cristãos de verdade. Então, a ideia que se tem é que o texto está falando de pessoas que foram batizadas e que, na verdade, eram cristãos de verdade. Eram cristãos. O que nós podemos entender, na realidade, o que nós vamos falar aqui, é que esses cristãos, como o texto está falando, eles não progrediram. Essa é a minha concepção. Eles não progrediram. Poderiam eles figurar como judeus asiáticos, como alguns dizem, ou que eles estiveram em Jerusalém 26 anos antes, eles foram até João, ouviram a mensagem de João Batista, creram na mensagem, se arrependeram e foram batizados no batismo de João. Ouçam bem, há muita gente na internet fazendo confusão com essa passagem bíblica. Há muita gente fazendo confusão com essa passagem bíblica. Mas o texto é bem claro, dizendo que primeiramente eles foram batizados no batismo de João. Ouçam isso. Foram batizados no batismo de João. Ok, sem problema. Agora, se eles estiveram lá 26 anos atrás, eles foram batizados, alguns dizem que posteriormente eles se deserdaram, não estiveram mais em Jerusalém e não tiveram mais contato com os movimentos que relacionavam a pessoa de Jesus Cristo, como também a vinda do Espírito Santo. E nós temos que entender que o mundo daquela época não era como o mundo de hoje. Havia um distanciamento muito grande e o contato, até que uma notícia, um acontecimento chegasse a alguém, aquilo ali já chegava há muito tempo depois e já bem atrasado. Então, eles conheciam o batismo de João. Agora, o que nós podemos entender claramente é que eles foram, alguns dizem que eles, na verdade, foram batizados na forma do batismo de João e que não seriam batizados por João Batista. Então, de quem eles seriam discípulos? Alguns grandes biblistas dizem que esses homens, eles foram para João, acreditaram no que João pregou, se arrependeram e foram batizados no batismo de João, na esperança da vinda do Messias. Então, essa é a concepção. Aí fica a questão. Crisóstomo dizia que eles eram os discípulos de João. Outros dizem que eles não eram crentes. Outros dizem que, na verdade, eles seriam discípulos de Cristo por causa de matetas. Que discípulo aí quer dizer um aprendiz, discípulo aí quer dizer um aluno. Esse é o sentido da palavra discípulo que aparece no próprio texto grego, no texto original. Então, a primeira grande questão que nós podemos analisar é que você pode perceber que Alexander, eles dizem que não, aqui ele deixa claro que não era de João, mas era de Cristo. Por que eles dizem que era de Cristo? Porque essa palavra discípulos era aplicada a quem? Aos seguidores de Cristo Jesus. Então, nós vamos analisar essa primeira problemática que está aqui no texto.
Dizer que eles não seriam cristãos não era verdade, porque o próprio texto afirma que eles eram batizados no batismo de João. E João pregava para o arrependimento. Além de João pregar para o arrependimento, ele dizia que era necessário, Mateus 3,8, era necessário produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, esses discípulos aqui eram cristãos, eram servos de Deus. Então a pergunta é: e qual é o erro? Qual é a fragilidade dessa passagem em relação a esses discípulos? Esses discípulos, e eu posso até crer assim, eles não se aprofundaram, eles não cresceram na questão em relação ao batismo no Espírito Santo. Essa é a questão. E sabe com quem eu comparo esses discípulos aqui? Eu comparo esses discípulos aqui com Apolo. Apolo já sabia alguma coisa sobre Cristo. E a Bíblia diz que ele pregava com eloquência, porque ele era de Alexandria. E vocês sabem que Alexandria estava a grande escola grega. E essa escola também, na verdade, ela influenciou muito na vida de Apolo. A Bíblia diz que Áquila e Priscila pegaram Apolo e foram dar mais instrução sobre o caminho. Ou seja, a nossa vida cristã, ela precisa ser aprofundada mais e mais na nossa fé e no nosso crescimento espiritual. É por isso que o apóstolo São Pedro, no capítulo 3, verso 18, na sua segunda carta, ele diz: crescei na graça e no que mais? No conhecimento de Cristo Jesus. Observem bem que quando João diz assim, vocês 2:20, ele diz: vós tendes a unção do santo e vocês não precisam para ninguém lhes ensinar. E ele estava falando ali simplesmente que você já tinha agora recebido Cristo como Salvador e não precisava mais ninguém tocar nisso. Mas a Bíblia não proíbe você crescer na fé com orientação. Porque tem pessoas que elas querem desenvolver uma fé sem Bíblia, sem oração, sem um líder, sem instrução. E vocês observam que a Bíblia é contra isso, porque a Bíblia diz claramente que Áquila e Priscila orientaram quem? A Apolo. E também o Barnabé ajudou a quem? A Paulo. Então ninguém, é porque às vezes, eu já vi aí alguns comentários, pessoas dizendo assim: ninguém precisa de pastor, ninguém precisa de teólogo, eu já tenho. Não é assim. Se não fosse, Jesus não teria deixado liderança e não teria deixado a Bíblia para nos orientar. Você precisa sim. E uma prova clara é que a Bíblia diz que Filipe o eunuco, capítulo 8, ele ia dentro de um carro. E ele estava lendo o quê? O profeta Isaías. Quando ele lia o profeta Isaías, ele estava compreendendo o texto, porque ele diz assim: de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outro? Ou seja, ele compreendeu a história, ele só não sabia interpretar. Porque tem gente que fala, não, ele não sabia de nada, ele sabia que ele era um homem inteligente, ele sabia ler, ele era um representante da rainha de Candace. Agora, aí o Espírito Santo diz: te aproxima do carro. Ele se aproxima e diz: o senhor está entendendo? Ele diz: como eu posso entender se alguém não me explica? Está lá em Atos 8. Então ele disse: se você quiser, subiu no carro, explicou a palavra, falando de Cristo. Ele creu e aí foi batizado em nome de Jesus Cristo. Então perceba que ninguém pode viver a vida cristã sem instrução, sem orientação. Agora, o que eu acho mais lindo aqui nessa história que nós vamos desenvolver é que aqui eu fico me perguntando por que Deus deixou uma passagem com 12 homens que na verdade eles demonstraram que não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Aqui está uma prova de que você não pode ficar na beira da praia,
Aqui está uma prova de que você não pode ficar sendo um crente sem se aprofundar nas coisas de Deus. Eu sempre gosto de citar Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai o quê? Brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, a vida cristã, nós falamos aqui do rio de Ezequiel, ela tem que ser aprofundada, em especial no relacionamento com o Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa, a vida aprofundada com o Espírito Santo gera em você uma intimidade com Deus que não há lógica humana, não há ciência humana, não há compreensão humana, não há teologia humana que explique isso. Entenderam agora? Por que, pastor Aziel? Porque, vamos ver aí João 3:8, rapidinho, vamos lá. Por que, pastor Aziel? Vou explicar. Eu vou explicar agora. 3:8. Como é que diz? O vento assopra onde quer. Sim. E ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Sim. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do... Ou seja, há na tua vida íntima com o Espírito Santo um relacionamento sobrenatural que só quem entende é você e Deus. E observem que João, ele especifica a vida do crente no Espírito como uma vida misteriosa. Não sabe de onde vem? Assim é todo aquele que é nascido de onde? Do Espírito Santo. E por que eu estou dizendo? Vamos analisar o que é uma vida no Espírito. Quando você vai para 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz: conheço um homem, se no corpo não sei, se no Espírito não sei, se na carne não sei, foi arrebatado até o terceiro, e lá ele teve visões de Deus. Isso aqui está falando de uma vida de profundidade, o quê? Espiritual. E era isso que esses cristãos aqui não tinham, porque a vida no Espírito, vamos ver João 7, 37, 38, a vida no Espírito, ela produz um nível de espiritualidade que só você sente, sabe e que te alegra, que é só entre você e Deus. Vamos lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, ele está falando que seria uma vida em evolução, em crescimento, dentro do interior, uma vida cheia do Espírito Santo. Perceba que os discípulos disseram, o apóstolo São Paulo, ele começa analisando e ele vai observando o nível de fé desses crentes. Ele vai observando. Vocês viram que o pastor Wagner leu? Ele vai observando. Aí Paulo diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando? Crestes. Aí é aqui que nós temos um grande problema. Olha aqui. Elabeter pistel santes. Essa expressão aqui, alguns, e pelo próprio texto, eles dizem que é um particípio auristo. E esse particípio aqui, na verdade, observem bem, a construção seria essa: recebestes crendo, ou então recebestes quando crestes. Isso é um particípio auristo, já dizendo que a ação foi passada. Agora, o que acontece? Qual é o problema aqui? É que alguns perguntam: a gente recebe o Espírito Santo para crer, ou isso é impossível? Essa é a grande questão. João, aliás, Paulo está dizendo: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. É por isso que alguns julgam que ele não era, na verdade, eles não eram cristãos. Porque alguns dizem que só pode crer quem recebe o Espírito Santo. E aí agora, ouçam bem, a palavra é pregada, e não há problema para nós nisso, porque a Bíblia diz que quando a palavra é pregada, ela gera fé. E quando ela gera fé, João 16:8, quem é que convence?
ele primeiro convence você que você está errado, está em pecado, e quando ele convence você que você se arrepende, esse Espírito Santo passa a morar dentro de você. Ok? E aí a questão é, ele falou de algo simultâneo, porque se você tem, recebeste o Espírito Santo, quando crestes, nós temos o particípio, que aí na verdade se for um particípio presente, vai acontecer durante a ação do verbo principal. Recebeste o Espírito Santo, hagios, né? Hagios, elabete pistel santis. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, ou seja, você tem o verbo crer, e você tem aqui o crendo, e aí você tem o recebeste. Aí eles dizem que se está no particípio auristo, ela já é passada, mas alguns gramáticos dizem que essa ação do particípio, em alguns momentos, ela pode acontecer simultaneamente. Essa é a questão da ideia que muitos estão passando. Agora, muitos gramáticos da gramática grega. Agora, a minha questão não é apenas essa. A minha questão é que Paulo ficou admirado deles estarem estagnados. Eita glória! Está filmando direito? É agora que eu começo. Há muitos crentes que a gente se admira dele, que ele nunca evolui na vida espiritual. É sempre bebendo da cacimba, é sempre bebendo na mesmice. Ele não tem profundidade espiritual. Ele não evolui, ele não cresce, ele não desenvolve. É aí que entra o apóstolo São Paulo, como orientador, como mestre, homem de Deus, para dizer: não, vocês não podem ficar nesse nível. Rapaz, é linda a Bíblia. Vocês não podem ficar. Eu vou dizer, tu está filmando direito? Bota para cá. Um crente que diz que é salvo e que ele não tem a sua vida impactada pelo sobrenatural, ele nunca vê glória de Deus, ele não vê poder, ele não vê mistério, ele não escuta a voz de Deus, ele não é impactado quando ele lê a Bíblia. Esse crente não está na profundidade. Tu entendeu agora? Eu vou dizer a coisa. Porque, irmãos, é o seguinte, olha, aqui está a palavra de Deus. Eu pergunto aqui a vocês, isso aqui é a palavra de Deus? Mas isso aqui é livro natural ou é um livro sobrenatural? Isso aqui não é para impactar a nossa vida? Não é para gerar fé? Mas além de gerar fé, ela gera em mim a minha própria experiência com Deus pela palavra. Paulo era um judeu e ele conhecia toda a estrutura judaica, ele conhecia a Torá, ele conhecia o Velho Testamento. Mas foi a experiência com Cristo que diz: eu sou Jesus. É lindo! E observem bem, para ele ser impactado, Deus se mostrou, Jesus se mostrou num clarão. E ele, quando estava lá cego, aí ele teve a visão do varão chegando. Ananias chega, Deus revela os céus. Isso é vida profunda com Deus. Eu não estou falando daquele crentinho que é só com zoada. Eu não estou falando daquele pregador que chega e tenta animar crente. Eu estou falando do próprio crente no seu mistério com Deus. Eita glória! Não é isso? Eu estou falando dessa questão. Aí o Paulo olhou e disse assim: me diga uma coisa, mas vocês são batizados em quê? Eles disseram: nós somos batizados no batismo de João. Ele disse: não, pois vocês estão certos. Olha como é lindo. João pregou certinho, João falou tudo certinho, não é assim? João não errou em nada. Vamos ver se João pregou certo. Mateus 3,11, vai lá. Eita glória! Agora que nós estamos começando, vai lá, Mateus 3,11, rapidinho. O que João Batista pregou? Vai. Eu em verdade vos batizo com água. Sim. Para o arrependimento. Isso. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Sim. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, bota para cá. Um dia desse eu vi um rapaz na internet, ele dizendo assim: olha, batismo com fogo é batismo de julgamento. Se você analisar pelo próprio texto, não dá essa ideia.
E eu ainda vou te dizer mais, batismo com fogo, se vocês analisarem, os judeus tinham comunhão com fogo. E fogo no Velho Testamento tinha dois aspectos. Tinha um aspecto negativo e tinha um aspecto positivo. A Bíblia diz que caiu fogo do céu e matou Nadab e Abiú. A Bíblia diz que Deus respondeu à oração de Elias. Está lá em 1 Reis, capítulo 18. Deus respondeu como? A Bíblia diz que Deus guiava Israel durante a noite numa coluna de fogo. A Bíblia diz em Êxodo 19 que o monte fumegava. Fogo na Bíblia tem um lado positivo e tem um lado. A Bíblia diz em Êxodo 3 que a sarça pegava e não se. Então você tem que entender que nem sempre quando a Bíblia fala de fogo, ela fala de fogo no aspecto juízo. É por isso que quando você vai para Atos 2, versículo 4, olha o que diz a Bíblia. E todos foram cheios do Espírito e começaram agora lá, e viram línguas. Meu Deus do céu, tu não sabe Bíblia, rapaz. Não entra nisso. Não entra se você não sabe. Olha, às vezes eu fico aqui meditando, eu pego uma obra, eu pego essa, eu pego o Calvino, eu pego o Lutero, eu pego esses homens que estudavam tantos erros também. Não é assim? Tantas fraquezas, porque nós somos falhos. Aí se vocês analisarem, o fogo na Bíblia, ele tem lado positivo e tem lado. E aí vamos lá, Atos 2, verso 3, 4. Vamos ver se essa ideia do fogo estava certo. Vamos lá. Rapidinho. 3, 4. Isso. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Ou seja, eles se lembraram dos mistérios do Velho Testamento, que Deus se manifestava de modo teofânico através dessas coisas. Então, fogo na Bíblia não tem só lado de punição, tem lado de glória. Aí a Bíblia diz claramente que a glória de Deus invadia com essa questão. Agora, queridos, o que eu quero mostrar aqui é que o texto que ele leu, olha o que João Batista diz: eu só batizo com água para o arrependimento. Agora João Batista está dizendo, ou seja, eu só tenho o começo do mistério. Rapaz, é linda a Bíblia. Eu só tenho o início do começo. Agora, quem vai trazer o mistério revelado é Ele. Eu quero dizer para vocês que eu batizo com água. O homem que vem aí, eu não sou digno de desatar as correias das suas, porque na verdade eu batizo com água. Ele batiza com fogo, é mistério. Fala aí. Em outras palavras, eu só mexo com o natural. Eu só mexo com o natural. Quem tem o sobrenatural é Ele. Oh, glória a Deus. Então deixa eu te dizer, tu está filmando? Bota bem aqui. Às vezes você diz assim, eu li o fulano de tal, eu li o pastor Aziel, eu li o John Piper, eu li o John MacArthur, eu li o John Stott, eu li o Strong, não é assim? Eu li o Craner, eu li não sei quem. Aí tu vai ficar só na beiradinha do poço. Agora Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, 13 no 14, mulher, quem beber desta água tornará a ter, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá. Nele se fará uma fonte que jorra para onde? Mistérios. Há coisas que há entre você e Deus que te leva para um nível de espiritualidade que tu crê tanto em Deus. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa, para você crer nisso aqui como palavra de Deus, não é assim? Eu creio que isso aqui é a palavra, eu vou ler ela, mas além dessas palavras, dessas letras aqui, eu estou sabendo que aqui é palavra e essa palavra, ela vai ter confirmação na minha vida por sinais, por milagres, por maravilhas, por poder, por cura. Então João Batista, ele estava dizendo, eu só sou o comecinho, mas ele vai trazer experiências gloriosas. Vamos lá para João 1,39, rapidinho, corre aí. Aliás, 1,33, vai lá, rapidinho. Eita, glória a Deus, vai. Eita, 33. Glória. Isso. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, meu Deus, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Está vendo?
João Batista está dizendo, eu batizo com água, mas eu já tenho também uns sinais misteriosos que Deus tocou em mim. Não é assim? Não é isso que ele está dizendo? Ou seja, o que eu quero dizer aqui, deixa eu te chamar, olha para cá, bota bem aqui, verdade de Deus para o Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gente, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Agora, quando eu leio esta palavra, eu creio nela, mas o Espírito Santo, ele torna essa palavra viva dentro de mim. A Bíblia diz que ele nos guiará em toda verdade. Então João Batista diz, olha, eu sou aquele que trato só com água, eu sei batizar com água, mas o que tem de mistério e de poder e de experiência sobrenatural, é Ele quem dá. É Ele quem dá. Olha para cá, bota aqui, verdade de Deus para o Brasil. Você pode ser de uma igreja reformada, você pode ser assembleiano, você pode ser presbiteriano, você pode ser metodista, você pode ser wesleyano, você pode ser quem quiser. Agora tem dia que o Espírito Santo de Deus te toma, que tu fica até assim, meu Deus, o que é isso? Porque eu não acredito que você ama a Bíblia, que você ama a palavra, que você serve a Deus e você não tem nenhuma experiência impactante com Ele. Eu não acredito. Eu não acredito. E tu queres ver? Eu vou falar de João Calvino. Quando ele chega em Genebra, antes de ir para Genebra, ele na verdade não queria, ele queria ser professor, ele queria trabalhar só em faculdade, só em universidade, porque ele disse que não queria igreja. Aí um amigo dele disse, olha, é bom tu ficar, porque Deus pode. Aí ele temeu, ou seja, ele acreditava no sobrenatural. Porque tem coisa que você lê na Bíblia e o Espírito Santo confirma isso para você no dia a dia. Às vezes você leu, por exemplo, você lê uma passagem bíblica e essa passagem você medita nela todo dia. Agora, o Salmo 23, Lutero dizia que é o salmo mais pessoal do mundo, porque é dito assim, o Senhor é o meu, para dizer que Ele é teu pastor, só se tu tiveres experiência com Ele. Aí às vezes Deus te leva para a circunstância que você quer se desesperar, e dentro de você que leu a palavra, o Espírito diz, te aquieta, eu sou teu pastor, eu estou aqui. Ele te dá uma visão, Ele te dá uma revelação, Ele confirma, e quando você sai daquela prova, você sai mais crente. Então João Batista, ele diz assim, o Paulo disse, vocês são batizados em que batismo? No batismo de... Ele disse, não, João falou certinho. João, ele disse que ele só batizava com... Mas após um vinha, que é o mais poderoso, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele ainda diz mais, e o mesmo Deus disse, aquele que tu vê desceu o sinal. Esse aqui batiza com o Espírito Santo. Ele disse, quem tem a noiva é o noivo. É bom que ele cresça, João 3,20, que ele sabia que grande era ele. E um dia, está lá em Mateus 11, olha para cá, eu estou falando de você entrar em experiência com Deus eterno. Eu estou falando contigo que está aí na tua casa agora. Olhe para cá, a Bíblia diz que João mandou mensageiro a Jesus no capítulo 11 de Mateus, não foi assim? E disse, és tu que havia de vir ou havemos de esperar outro? Jesus disse assim, vem cá mensageiro. Aí na mesma hora Jesus, ele curou, ele libertou, ele fez milagre e disse, ide dizer a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são, os mortos são, e aos pobres, eita, sem teorias, era ação, era prática. E aí, tudo isso João viu. Aí os discípulos foram batizados por João. E aí, se a tese desse escritor americano estiver certa, 26 anos eles estiveram lá, tempo atrás, e depois se deserdaram, andaram, e aí veio o Pentecoste, eles não puderam ir para o Pentecoste, e a igreja cheia do Espírito Santo. Aí quando Paulo chega, e aí olha para aqueles irmãos, aí ele diz assim, olha, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, né? Paulo passando por todas as regiões superiores, aí ele chegou a Éfeso. Esse texto está mostrando que Paulo não teve influência na vida de Apolo. Agora, o mais importante é que quando ele chega lá, aí a Bíblia diz claramente, no que ele chegou, ele encontrou ali alguns discípulos. Aí ele pergunta, como é aí o verso 3? Como é que diz? 3, né?
2. Isso. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Ou seja, eles eram crentes ou não? Fale aí no microfone. Sim. Eles eram crentes ou não? Sim. Eles tinham estado já com João ou não? Sim. Mas eles não evoluíram na fé. Eles não cresceram na experiência da promessa. Entenderam agora? Se toda a igreja naquela época estava vivendo o Pentecoste, por que que eles não estavam vivendo? Rapaz, é Bíblia, meu irmão. Nós nunca nem ouvimos falar. Aí Paulo se admirou da resposta deles. Aí Paulo é inteligente, ele não desfaz de João, ele concorda com tudo que João disse. Só que o batismo de João era para o arrependimento e não levava a uma vida dinâmica do dom e das línguas e do sobrenatural. É aquele negócio, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. O irmão crê em Jesus, eu creio. O irmão crê na Bíblia, eu creio. O irmão tem os 16 pontos do nosso credo, eu tenho. Ele sabe até de cor. Creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creio em Jesus Cristo, né? Creio como a segunda pessoa da Trindade. Creio no Espírito Santo. Eu creio. Não é assim? Tem gente que pega um rosáriozinho, não tem? Creio nisso, creio nisso. Só que se vocês forem analisar, eles só vivem nessa creio, creio, creio e não passa daí. Vocês estão entendendo o que é o mistério? É isso que eu quero entender. E o que os pentecostais fizeram? Olha para cá. A igreja dos reformados, as igrejas que seguiam os reformadores, não fizeram errado, porque eles estão batalhando para que as coisas voltassem para a palavra. Era ou não era? Para a palavra. Mas esses homens, se vocês analisarem os reformadores, eu vou pegar Lutero. Lutero tinha experiências tremendas com Deus. Calvino também tinha. E se você pegar muitos outros, eles tinham experiências fortes com Deus, delas que eles nunca relataram. Até o Mark Lloyd Jones fala disso. Enéas Tognini fala disso. Uma coisa é você fazer seminário e decorar textos da Bíblia e decorar uma fé dogmática. A outra coisa é você ter Bíblia, é você ter experiência com Deus, mas o sobrenatural te dominar. Olha para cá, não seja crente só de igreja, só de dogma. Não seja crente enclausurado dentro da tua visão. Seja crente que se abra para Deus. Eita Deus. E qual foi o problema das igrejas reformadas? Eles queriam seguir a ideia da igreja europeia. Nosso culto é assim, nosso culto é assim, aqui só pode adorar assim, ninguém pode gritar, ninguém pode falar alto, ninguém pode... O culto tem que ter a liturgia, mas o culto não pode perder a liberdade para o Espírito Santo. E eu vou te mostrar na Bíblia. Porque se tu ficar, olha para cá, aí tu fez um semináriozinho, aí tu chega e diz, palavra do Senhor, não é assim? Cântico, aí os irmãos vão cantar, aleluia, 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 paralela, aleluia. Aí as vozes bonitas, piano, aí levanta, que eles não chamam nem de pastor, chama de paracular, né? Eles chamam tem um nomezinho, rapaz. Tem um nomezinho. O reverendo, né? O reverendo. Irmão, quando o reverendo, o Espírito Santo pega o reverendo. Eita, é reverendo, volta para cá. Reverendo, quando o Espírito Santo te pegar, tu deixa de conversar besteira. Quando o Espírito Santo te pegar, tu deixa das tuas lolotazinhas. Quando o Espírito Santo te pegar, tu vai ficar mansinho como Paulo. Quem é? Ele disse, eu sou Jesus. E eu vou te mostrar na Bíblia. Vamos aí, pastor, vamos lá para Atos 11. Atos 11, eita glória a Deus. Atos 11,
Deixa eu ver aqui. É Atos 11, né? Isso é Atos 11. Aí observem bem. Será se tu tens essa... Lê o verso 12. Começa aí do 12, vai. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão. Ele disse quem foi que foi com ele? Quem foi que foi com ele, que ele disse? O Espírito. O Espírito Santo. Quem foi que guiou Pedro? O Espírito Santo. Observe que Pedro estava na casa aguardando a comida. Ele foi orar. Ele tem visão. Pedro tem visão. Pedro tem revelação. Pedro tem profecia. Pedro tem milagre. E aí, como é que fica? Se você diz que é pastor, diz que é crente, diz que tem poder, diz que tem teologia, no teu ministério não tem visão, no teu ministério não tem milagre, no teu ministério não tem poder, no teu ministério não tem cura, no teu ministério não tem fé, tu vive um ministério de museu passado, tu estás ainda na época do João Batista, só na beira do poço. E aí, observem bem que o Pedro, ele era cheio de dogmas, ele era cheio de tradições, ele era um reformado todo abalizado. Isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço. Se vocês analisarem, na visão que ele tem do grande vaso que desce em forma do grande lençol, não é assim? O que ele diz? Deus diz para ele, mata aí. Ele disse, eu não vou matar porque eu sou judeu do pé roxo. Eu não como coisa imunda. Aí Deus diz, mata e come, rapaz. Eu não faço isso. Quem era que estava falando com Pedro? Fala lá, vamos lá. Eita glória. E olha que Pedro, um homem natural, diz não ao Senhor, viu? Dizendo não ao Senhor. E ele faz isso por 3 vezes, não é isso? Não, 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 não. Aí enquanto ele está orando, Deus diz assim, olha ele orando e tendo visão e tendo revelação. Tudo que os pentecostais têm hoje, Pedro tinha. Tudo que os pentecostais têm hoje, Pedro tinha visão, Pedro tinha revelação, Pedro tinha oração, Pedro entrava em poder, entrava. Agora você não vê a molecagem. Você não vê Pedro dizendo, olha, eu quero dizer que aqui. Não, você vê o Pedro tendo a visão e era uma experiência dele com Deus. Não era exibição. Aí ele vai para a casa de Cornélio. E aí ele estava aqui para os líderes. Pedro, o que você foi fazer? Olha os líderes, os dogmáticos, os cheios de si, os frios, não é assim? O que você foi fazer na casa de gentios? Nós fomos informados que você disse é verdade. Eu era frio que nem vocês também. Só que eu fui. E aí quando eu estava lá, o Espírito Santo me disse assim, vá com eles. Eu pergunto, é melhor tu obedecer o Espírito Santo ou tu obedecer um clero frio? Responda aí para você mesmo. É melhor você obedecer o Espírito Santo ou obedecer um clero frio? Aí Pedro disse, olha, eu fui porque o Espírito Santo mandou eu ir. E eu quero dizer para vocês que eu fui, e eu também sou como vocês, eu não aceitava nada, mas quem me mandou ir foi o Espírito Santo. Agora lê o 12, rapidinho, vamos lá. Aliás, é o 12, ao 17. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, sim, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Aí o apóstolo São Pedro, quando ele viu o Espírito Santo descer sobre os gentios, do jeito que desceu sobre ele, no dia de Pentecostes, ele disse assim, isso aqui é coisa de Deus. E aí, autoridades, quem sou eu para impedir o agir de Deus? Eita, meus irmãos, é negócio sério. Vamos lá. Então, em que sois batizados? Eles foram batizados no batismo ou seja, não evoluíram, não desenvolveram, não cresceram, ficaram só no batismo de João. O batismo de João dava dom? Fale aí vocês, o batismo de João dava dom? Não. O batismo de João dava línguas estranhas? O batismo de João dava mistérios? O batismo de João dava poder? O batismo de João dava autoridade? O batismo de João avivava vidas? Então eles estavam paradinhos. Tem muitos que estão aí só no batismo de João. Ficaram só ali.
bebendo na mesma cacimbazinha. A crencinha velha não sai do mesmo lugar. É todo tempo paradinho. Irmão, nós temos que ter a crença como de Moisés. Subia monte, via monte pegando fogo, via milagre. Eita! Ele viu o mar vermelho se abrir, ele viu Deus mandar praga, ele viu Deus matar gente lá no Egito, ele viu glória descer, ele viu gente, ele viu os magos de Faraó dizendo: Faraó, manda embora esse povo que o Egito está acabado. Mas nem com isso ele se contentou e disse: eu quero ver a tua glória. Avance na fé, meu filho. Eu todo dia, eu leio Bíblia, eu oro, e eu digo: Senhor, mas eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, eu quero mais da tua glória. Me enche do poder, me enche da glória. Tem hora que eu até digo, se é pecado eu não sei. Eu sei o que eu digo: Senhor, a tua Bíblia diz que Paulo foi até o terceiro. Eu não fui ainda nem no segundo, nem no primeiro. Me leva! A Bíblia diz que nós vivemos nas regiões celestiais. Relacionamento espiritual com... É impossível, olha para cá, bota aqui, Caio. É impossível você dizer que está em Deus e não ver mistérios dele na tua vida. Quando você é aquele crentezinho velho que não vê nada, é só botando defeito, aí o irmão grita, aí o irmão levanta braço: tu não é crente, rapaz. Ou quando alguém diz: isso não é preciso, é porque tu está bebendo lá na cacimba. Mas quem bebe no poço dele, eita, eu vou te mostrar o que é vida de mistério. Vamos lá. Eita Deus, agora Deus está mexendo aqui comigo. João capítulo 1. Vamos lá. João capítulo 1. Eita, vamos lá pelo versículo 46. Vamos lá, pastor Wagner. 46. Eita, 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael. Vamos lá para 50, corre para 50. Começa 49. 49, vai. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Peraí, pastor Wagner, volta bem aí que eu quero explicar um negócio. Vem e vê. Vai. 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Olha aí. Vem e ver, com R ou com... Vem e, ou seja, a experiência. Eita glória. Vem! A experiência é melhor do que a teoria. Olha o que ele diz: e de Nazaré pode vir alguma coisa. Olha, quando tu encostar com um teólogo, aí que ele fica... Tu está filmando direito? Bota bem aqui. Bota aqui na minha Bíblia. Atos 2, vai. Atos 2, vai. Atos 2, vai. Vai. Vamos lá. Vem e vê, vai. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Vai logo para o 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso. Conforme o Espírito Santo... Pronto. Gente, isso aqui não é língua estranhas, isso aqui não é teólogo tradicional, que não vive o sobrenatural. Gente, é o seguinte, nós temos que analisar que há uma interdisciplinaridade nessas matérias que a gente trata do campo teológico, que os pressupostos que envolvem essa temática são diversos. E esse texto aqui, na verdade, nós temos que entender que há a questão da xenolalia, da glossolalia, glossolalia, né, assim? Mas nós queremos aqui que isso aqui se trata de dialetos. É isso, pequeno. Dialetos. Porque, veja bem, agora eu vou te dizer, digamos que eu concorde contigo que é dialeto. Vamos lá! É dialeto, mas quem foi que te pegou para falar isso? Se tu nunca estudou. Diz aí quem foi. Hein? Espírito Santo. Quem foi? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo te pegou para falar uma língua que tu nunca estudou, é mistério ou não é? Então deixa de besteira, rapaz. Aí pronto, aí eita, vamos lá, vamos voltar para lá. Eita, é palavra! Isso aqui eu estou falando que a experiência é melhor do que a teoria, do falar. Das duas maneiras foi mistério. Tu já pensou, irmão, não é assim? Aí pronto, aí eles tentam explicar: não, isso aqui é xenolalia, isso aqui não é glossolalia. Eu não me importo. Primeiramente eu sei que eles falaram línguas como sinal do derramamento do Espírito, de que eles estavam cheios. Vamos lá,
49, 45, né? Nós estávamos, vamos lá, rapidinho, João, é o 6, vai. Como é que ele diz? Aí eu vou correr aqui para me fechar. É João, onde nós estávamos. Lá, João 1, 46. Bora. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Natanael: rapaz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: O que vem Filipe disse para ele? e vê. Olha para cá, tu está filmando direito, Caio, bota para cá. Não precisa tu discutir isso aqui. Tem pastor que fica discutindo, vá buscar para tu ver. Vá buscar, melhor do que discussão teológica, tranca dentro de você, se tranque dentro do seu quarto e vai buscar. Pergunta: Senhor, se isso aqui é verdade, e se isso aqui aconteceu, faz acontecer em mim. Passa aí uma semana de jejum e de oração, e te tranca no quarto e vê se tu não sai, cheio da glória. Porque a experiência é melhor do que vem e vê, vai, aí vamos lá. Jesus viu Natanael vir ter com ele, disse ele. Agora para cá, mistério, isso aqui tudo é mistério. Aí lá vem um Natanaelzão que tinha dito: olha, é o seguinte, essas coisas eu não creio muito, porque é o seguinte, eu fiz um curso e o meu professor, ele dizia que isso não é possível. Aí lá vem, e ele se encontra com um professor que é dono da sabedoria, é dono do poder, é dono da glória, é dono da ciência. Ele prescuta o profundo, o recôndito da alma. Aí na hora que lá vem ele, quem é que vem chegando? Jesus. Lá vem, não, Natanael. Lá vem Natanael. Lá vem um homem, né? É todo bonito, né? Aí Jesus de longe: olha acolá, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, falsidade e dolo. Aí ele que era o que ele estava pensando lá debaixo da figueira. Aí ele: pronto, o que é isso? De onde tu me conheces? O que Jesus disse? Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Agora, só porque Jesus disse assim: eu te vi debaixo da figueira, não foi assim? O homem já mudou de estrutura. O que foi que ele disse? E disse: Rabi, tu és o Filho de Deus. Ai, só por causa disso aí? Ei, só porque Jesus disse: antes que ele te chamasse, eu te vi debaixo da... Eu li um teólogo que diz que aquilo que Natanael estava pensando debaixo da figueira, Jesus falou. Só porque eu te revelei esse negocinho bem aqui. Natanael, vem cá. Olha o que Jesus vai dizer. Aí agora ele vai botar ele numa profundidade espiritual imaginável. O que ele diz? Coisas maiores do que estas verás. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Coisas maiores tu verás. E o que é que Jesus disse que ele ia ver? Daqui em diante. Daqui para frente. Vereis o céu aberto. Vocês irão ver os céus abertos. E o que mais? E os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Eu pergunto aqui para vocês: o que é melhor? Um pastor que só tem a teoria da Bíblia ou aquele que tem o conhecimento e que já foi impactado pela glória de Deus? Que tem o conhecimento e que foi impactado. É isso. Que foi impactado. Jesus, olha o que Paulo diz: vocês ainda estão só no batismo de João. Entenderam? Vocês ainda estão só no cessacionismo. Vocês só estão dizendo que cessou. Tu está com essa conversinha o tempo todinho. Qual é teu mistério? Pergunta para esse que diz que é cessacionista. Pergunta se ele encostar perto de um macumbeiro, um feiticeiro, o que ele faz? Pergunta! Não é assim? Pergunta para um que a pessoa chega na igreja e diz: eu quero ver Deus na tua vida, pastor. Pergunta se alguém, pastor, eu estava lendo essa passagem aqui, isso já aconteceu com o senhor, pastor? Porque Jesus disse: vocês farão coisas maiores. Pergunta se ele tem aquela experiência que Lutero disse: se lá tiverem mais de 200 milhões de demônios, eu irei. Pergunta! Vocês ainda só estão no batismo só no de João. Natanael, só porque eu te disse. Aí Paulo: vem cá.
Eles foram, observem bem, vamos lá. Como é que diz o texto aí, pastor Wagner? Vamos correr para lá agora. Eu vou finalizar agora. Atos 19. Vamos lá. No batismo de João. Eles já eram batizados no batismo de João. Vamos lá. E aí ele explicou. João estava certinho. Vai. Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, Isso. dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Agora o 5, lê só o 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Tem uma problemática aí. Observem que eles já eram batizados aonde? No batismo de? Eles foram batizados? Em qual primeiro batismo? João. Qual o segundo batismo? Porque alguém disse que eles foram rebatizados. Eles foram rebatizados, mas eles só tinham sido batizados no batismo? Depois eles foram batizados no batismo de quem? Hã? Não. Em nome? Isso. Em nome de Jesus, não é isso? Pronto, que é o batismo cristão. Batismo de João, batismo. Agora, judaico cristão. Agora, eles serão levados para um batismo sobrenatural. Eita! E é esse batismo sobrenatural vai descer sobre eles e eles vão falar em línguas e vão fazer o que mais? Profetizar. Eita! Não é assim? Aí vamos analisar. Aí o Paulo, coisa normal, coisa simples. Como é que diz aí? Vamos lá. Vamos fazer o culto que Paulo vai para eles serem batizados. Vai lá. Versículo 6. Vai. Impondo-lhes Paulo as mãos, Sim. veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Teve reteté? Não. Teve cantoria? Não. Teve gritaria? Não. Teve corre-corre? Não. Teve bate-pé? Não. Teve loucura? Não. Aqui tem poder. Não. Vai descer agora. Vocês vão ver. Eu estou na unção. Eita! Teve? Não. Depois que ele dá instrução, depois que ele ensina, porque não há crescimento na vida espiritual sem ensino da palavra. É por isso que lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, útil para corrigir, para redarguir na justiça. Depois vocês agora creem, nós cremos. Vamos batizar vocês. Batiza em nome de. Depois que batiza, eu vou orar para vocês receberem. Pai querido, Pai santo, tem uma promessa bíblica. E aí a Bíblia diz que ele impôs as mãos. E esse impor as mãos não tem nada de místico. Ali impor as mãos era sinal de dependência divina. Impor as mãos era simplesmente como se fosse uma autoridade. Era uma autoridade. Aí a Bíblia diz que quando Paulo coloca as mãos, eles foram cheios. Que foi isso que um caboclo interpretou mal lá em Atos 8, quando ele viu Paulo, quando viu os apóstolos estendendo as mãos, não é isso? Ele me dá desse poder. Me dá desse poder. Ele diz: tu não tem parte nesse ministério, porque tu quiseste comprar as coisas de Deus. Então observem bem, aí eles recebem o dom de falar línguas estranhas. Entenderam agora? Ou seja, o que é o falar línguas estranhas, pastor Zéu? É entrar em um nível de comunhão e de intimidade com Deus profunda. Vamos lá rapidinho. Atos 2:4. A Bíblia diz que o testemunho de 3 é verdadeiro. Eu vou citar 3 passagens bíblicas sobre falar línguas estranhas. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, Sim. conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vai. Atos 10:46. 10:46. Isso. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Agora Atos 19:6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Ou seja, você tem 3 passagens bíblicas que mostram que eles falaram línguas, e aqui ainda diz que eles não somente falaram em línguas, mas eles profetizaram. Ou seja, isso aqui é uma intimidade entre você e Deus. É por isso, vamos lá rapidinho,
14:2 de 1 Coríntios. Vamos lá, para nós fechar aqui o assunto. 14:2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens. O que fala língua estranha não fala aos homens, mas fala a quem? Senão a Deus. E o que acontece? Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. E em espírito fala mistérios. Mistérios. Fechamos aqui. Aí o que acontece? O que acontece? É que o movimento da Rua Azusa, foi um movimento que muitos começaram a ler Atos 2 e entenderam que a promessa não era promessa de museu, mas era promessa que em qualquer época e em qualquer tempo as pessoas poderiam desfrutar disso aqui que estava na Bíblia. Não cessou. Além de não cessar, eles poderiam ter uma ação dinâmica do Espírito Santo como revestimento de poder. Agora, o batismo com o Espírito Santo, eu já dei essa aula aqui várias vezes, ele tinha dois propósitos. O batismo do Espírito Santo vinha para te revestir de autoridade para evangelizar, não é isso? É isso, você tem poder para evangelizar e para você entrar em um nível de espiritualidade profunda porque em mistério fala com Deus. E esse mistério é entre você e Deus. Aí eles começaram a ler sobre isso e muitos começou em Topecas, Kansas, esse movimento. Nós já falamos aqui, não é isso? Eu não vou entrar nesses detalhes. E ali eles começaram a crer e a vivenciar a experiência do poder do batismo com o Espírito Santo. A experiência do cristão pentecostal não é absorta, não é uma experiência fanática. É uma experiência que segue o quê? O texto da Bíblia Sagrada. Lê Atos 2, lê essas três passagens, 10:46, 19:6, e acreditar que Jesus batiza com o Espírito Santo. E aí, foi isso que esses dois homens de Deus, Daniel Berg, Gunnar Wingren, não é isso? Quando foram para os Estados Unidos, que lá se encontraram na Igreja Batista. É muito importante que vocês entendam isso. Eles creram também nessa palavra e foram tomar posse dela. Jesus batiza Gunnar Wingren com o poder do Espírito Santo. Esse jovem, ele tinha formação teológica batista. Esse jovem, ele não era um jovem sem entendimento. Inclusive, ele fez uma monografia baseada em um tabernáculo. E ele fez essa monografia. E aí vocês vão ver que a vida desses dois jovens, eles não se conheciam. E aí eles vão se encontrar na Igreja Batista, lá nos Estados Unidos. E aí os dois se unem com esse propósito de vir ao Brasil para trazer a palavra de Deus. Eles vêm em 1910. E quando chegam aqui, eles vêm no âmago, eles vêm na força, eles vêm no dinamismo espiritual. E aí entra o mais interessante aqui, eu coloquei. Aí a igreja brasileira, ela começa a ter essa história. O primeiro culto acontece aonde? Acontece em 1824. Depois os americanos, eles enviam missionários para dar assistência também a outros missionários americanos que estavam no Brasil, em 1835. A primeira igreja batista, a primeira igreja protestante no Brasil, de língua portuguesa, surge quando? 1858. Robert Calley. Aí vem a primeira igreja presbiteriana brasileira, em que data? 1862. Aí nós temos as igrejas que seguem a linha reformada. Quais são elas? Metodistas, batistas, luteranos. Quando, na verdade, acontece em 1884, 1973, 1879, 1933, aparecem esses dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Aí esses homens, eles não eram homens aleatórios, trabalhavam. Se vocês pegarem a história de Daniel Berg, ele trabalhava, ele tinha uma função, ele tinha uma profissão, todos trabalhavam. E aí o Gunnar Wingren, ele foi pastor de uma igreja nos Estados Unidos. Então perceba, e quando Jesus batiza ele com o Espírito Santo, ainda lá, ele já foi expulso de lá. Ou seja, quando ele chega para o Brasil, ele vai depois para outra igreja batista, não é isso?
E aí aquela igreja batista, depois, ela também impactada pelo poder do Espírito Santo. Olha para cá, nunca pense que Deus tem placa de igreja para dizer assim, essa aqui é a minha igreja e ela trabalha assim. Quem manda é o Espírito Santo de Deus. Então vocês podem observar aqui, nós temos no ponto 1, o movimento pentecostal no Brasil. Temos aqui os seus antecedentes, não é isso? Essas igrejas reformadas, elas na verdade têm seus lados importantes, bons. Só que o perigo nisso aqui é que ela mesma começou a dizer o que o Espírito Santo poderia fazer ou não fazer. Pronto, não poderia dar grito, não poderia dar glória, não poderia. E nós temos que entender que a nossa vida com Deus, ela é uma vida de mistério. Eu tenho que ter a doutrina, eu tenho que ter a palavra do Senhor, eu tenho que ter a vida. Agora, prestem bem atenção. Bota bem aqui, Caio, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu falo de mistério, eu não estou falando de você correr à igreja, eu não estou falando de você andar gritando, eu não estou falando de você andar dando pulo, eu estou falando que na sua intimidade com Deus, você tem experiências que te firmam mais e mais no que a palavra diz. Vocês entenderam? Porque teve coisas que Paulo teve experiência que ele nunca relatou, porque era só dele e Deus. Então, tem coisas que não é para que eu fique naquele tipo de pentecostalismo personalista, humanista, eu vou correr, eu vou gritar, eu vou sapatear, nada disso. Isso não é Pentecoste. Tem muitos crentes pentecostais que pensam que ter poder de Deus é pular e gritar, nada disso. Ter poder de Deus é ter uma vida marcada como o próprio Natanael viu aí. Não é assim? Ele pronto, e Jesus só diz, agora em diante tu verás os céus abertos. Pronto, Jacó teve essa experiência no capítulo 28 de Gênesis. Ele pronto, pegou a pedra, foi deitar, e quando deu fé ele teve uma visão. Anjos subindo, quando ele acordou ele gritou, isso aqui não é outro? Se não, eu perguntei, ele saiu correndo, ele saiu rolando. Ou seja, aquela experiência o levou a conhecer e a saber que Deus estava ali. Vocês entenderam? Então, é muito importante que vocês entendam isso. E os reformados, lamentavelmente, porque os pentecostais, quando vão se desenvolver aqui no Brasil, por Daniel Beck, o Naving, aí eles serão criticados pela Igreja Católica e muitos reformados também vão se juntar contra os pentecostais e aí vão adjetivá-los da forma mais pejorativa. Os bíblias, os bodes, os capas verdes, os loucos, os fanáticos e assim por diante. Mas vocês podem observar que esses dois homens, a história deles era história séria. Eu acho muito lindo, irmãos, que quando eles chegam aqui no Brasil, eles que vinham de um outro país, que o poder aquisitivo era muito melhor, quando eles chegam em Belém do Pará, doença, malária, isso, todo tipo, isso, fome, pobreza, e quando eles encontram essa realidade, eles sentem de Deus a coragem e o ânimo para pregar o Evangelho. Meu irmão, não faz isso quem está na carne. Nem quem é que tem essa coragem de sair de um país como eles estavam, empregados, bem, para aventurar aqui, sem nada. Então eles vieram para cá e pregaram. Segundo, o crescimento da igreja. E aí vocês sabem que eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje, senão nós vamos gastar muito tempo. O pastor da Igreja Batista dá apoio para eles, mas esses dois jovens já tinham a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Naquele dia dirigiu o culto que vai ver a separação, um pastor substituto que era muito novo, sem experiência. Aí ele disse assim: quem é contra essa mensagem desses irmãos aí pentecostais, sigam ele, porque são heréticos. Aí saíram 19 membros. Mas se esse pastor soubesse lidar com a situação, eu creio que não teria acontecido dessa forma. Ok? Agora, tinha 3 coisas que os pentecostais, quando se desenvolveram no Brasil, eles não tinham. O que eles não tinham? Inação. O que eles não tinham? Letargia. O que eles não tinham? Comodismo. E aí, vocês têm aqui o terceiro, a diferença entre os dois modelos, que está aqui a expansão do movimento pentecostal. Se baseia em Atos 1:8, porque cheio do poder, eles pregavam nas praças, nas ruas, nas selvas, pelos lugares mais longes do nosso país, eles entraram. Ou seja,
era uma evangelização centrífuga e não centrípeta, ou seja, tem igreja que ela fica aqui no pedestal esperando quem? As pessoas virem para lá. Quem tem que sair é a igreja. Quem tem que ir para as praças, para as ruas, são os cristãos. Mas só vai quem tem autoridade de Deus. Só vai quem tem experiência com Deus. Olha, você, tu pode ser seminarista, tu pode ser o que tu quiser, mas nenhuma pessoa tem coragem de entrar onde tem bandido. Eu vejo irmãzinha aqui na igreja, a gente evangelizando aqui à tarde, aí quando dá fé ela entra num bar velho, cheio de homem, bebendo cachaça, com maconha, com droga, ela entra, bom dia, entrega um folheto. Isso ali é só quem tem o quê? Autoridade de Deus na vida, que tem um Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa história, é a história do movimento pentecostal que chega no Brasil. E pode quem quiser falar dos pentecostais, mas desde o momento que os pentecostais entraram no Brasil, mudou toda a realidade. Porque até igrejas que não eram pentecostais, não tinham o fervor de Deus, foram entender que os cultos são mais avivados, os cultos são mais dinâmicos quando o Espírito Santo está lá. Tem a liberdade, tem o louvor, tem a glória, tem o poder. E os pentecostais influenciaram. Oh, coisa linda! Nós vamos continuar assim, servindo a Deus. Agora, deixando o fanatismo, deixando a meninice, deixando a loucura. Porque é isso que está manchando os verdadeiros pentecostais. Sabiam dessa? Porque há muito tempo atrás, os pentecostais, olha, quando esses homens vieram para o Brasil e que a igreja começou a desenvolver, tinha o poder de Deus, tinha as línguas estranhas, mas você não ouvia dizer de crente andar correndo, de crente andar derrubando os outros, de crente andar pulando, porque para você ter o de Deus, não precisa essas loucuras. É baseado na palavra. Medite nisso, que Deus nos abençoe para sempre. Amém. Pastor